aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje temos muitas coisas para comentar. Temos quase um pequeno dossiê histórico. Tem um assunto que a gente vai se aprofundar um tiquinho. A gente vai fazer uma viagem no tempo e na Biblioteca Nacional. Mas, antes de chegar lá, quero falar inicialmente sobre eleições nos Estados Unidos, para falar no final do dia sobre o Brasil, falar sobre a imprensa brasileira e algumas coisinhas que estão rolando, para nos conectarmos ao segundo tema, eleições venezuelanas, algumas pérolas que só podem acontecer na América Latina e no Brasil do Lula, para aí sim a gente começar a falar de Brasil, Brasil mesmo, para valer. E se prepare, Lula ontem falando sobre imposto sobre heranças. E se isso fosse preocupante, eu digo para vocês que tem algo ainda mais preocupante. Vocês já ouviram falar no PIX dos impostos? Parece que na reforma tributária foi aprovado aí um novo mecanismo que pode tirar o sono de muita gente. E parece que o vendedor de pipoca é o novo ícone da extrema-direita e o Lula vai pra cima do vendedor de pipoca. A gente vai falar sobre isso, mostrar umas coisinhas pra vocês. Foi uma matéria ontem que eu fiquei assim, meu Deus do céu. Tinha que ser o governo petista, né? A sanha arrecadatória por impostos não para. E isso vai nos jogar no terceiro tema, porque o Brasil segue sendo acorrentado. Vamos falar sobre bancos, a relação de Lula com os bancos, o lucro dos bancos, o que o Lula vem fazendo frente aos bancos públicos, e lembrar as noticinhas do passado, repercutir diante de alguns fatos do presente. Tem um áudio para dar play para vocês. A gente vai chegar lá. Depois dessa breve introdução, quase longa, começando aqui já com Jair Messias Bolsonaro. Eu fiquei olhando essa notícia aqui ontem quando saiu e por um momento eu me questionei. Será que a Globo meio que soltou essa notícia, tipo com um pedido de desculpas por toda a vergonha que eles passaram aí nos últimos dias, desde a tragédia aí que quase aconteceu com Trump, né? O pior não aconteceu, mas lembre que foi a Globo que falou, né? Ah, Trump caiu do palco, né? Ele caiu do palco. Começaram assim a narrar os fatos, muita gente criticando. Depois vem a Globo aí pra questionar a idade do Trump, a mesma Globo que omitia tudo relacionado ao Biden, passou vergonha. O pessoal aí repercutiu nas redes sociais o posicionamento de algumas jornalistas da Globo, correspondentes em Washington, que ficava passando pano, não, que o Biden é um giraia, ele pula a corda, ele dá cambalhota, ele faz, ele acontece, ele bota pro novinho suar, o novinho não aguenta o Biden. E aí vem a Globo ontem para dizer, ó, na corrida pela popularidade, Lula inaugura obras inacabadas sem verbas federais ou bancadas pela gestão Bolsonaro. Eu falei, minha nossa, o que fez a Globo falar a verdade? O que fez a Globo desagradar painho? Será que tá passando muita vergonha? Teve até notícia aí também falando que o Fantástico perdeu muitos telespectadores aí de um domingo pro outro, né? Estão falando na casa de 1 milhão de telespectadores. Eu acho pouco. Eu espero que a Globo não tenha mais nenhum telespectador. Ninguém ligue a TV, ninguém sintonize nesse canal que faz tanto mal ao Brasil. E aí Bolsonaro comenta, né? Nascido para mentir, desviar e enganar. Quem parece que também nasce para mentir é o Estadão. Eu quero mostrar para vocês 3 checagens do Estadão, até postei ontem no Twitter. Mas primeiro, esse aqui é o editorial que saiu hoje de manhã, 3 da manhã, sob o domínio do medo. Ao cerrar fileiras em torno de Kamala, democratas reenergizam a disputa, mas a eleição ainda será sobre quem é menos impopular, pautada mais pelo pavor do que pela esperança. Aí fala, em princípio, as chances dos democratas para a presidência e o Congresso, após terem sido arruinadas pela desastrosa participação de Joe Biden no debate contra Trump, foram revitalizadas. A questão da idade se evaporou e até se voltou contra Trump. A idade se voltou contra Trump? É sério isso? Vocês do consórcio que ficaram escondendo o tempo inteiro a condição de saúde do Biden, agora vocês vão meter essa. Harris, com 59 anos, se valeu de sua experiência como promotora em debates no Senado e a utilizará para confrontar Trump, que responde a ações criminais, foi condenado em uma delas e só não foi nas demais graças a inúmeras chincanas de seus advogados. Ela certamente pode se sair melhor do que Biden, mas também pode se sair pior. Meu Deus, olha só, rapaz, isso que é uma análise.
Imagine você contratar alguém para analisar para você. E aí, o que é que você acha da disputa presidencial, né? O que é que você acha da candidata Kamala Harris no debate? Eu acho que tem dois cenários. Em um, ela pode se sair melhor que o Trump, e o outro se sair pior. Para ser uma análise mais completa, era só falar. E tem um terceiro cenário, que é ficar no 0-0. Rapaz, é melhor nem escrever isso. Sabe? Não passa o recibo da burrice. Mas na vida é uma disputa. Normalmente um ganha, outro perde. Aí você fala, não, ela pode ser melhor ou ser pior. Sério? Nossa senhora, se você não falasse, eu não sabia. Há pelo menos 3 classes de vulnerabilidades que serão exploradas pelos adversários, né? Vulnerabilidade da Kamala Harris. Aí veja. Uma é a sua personalidade, seus maneirismos, risadas extemporâneas e frases de efeito convolutas abastecerão a usina de memes e vídeos virais. Em segundo lugar, seu registro político está mais à esquerda que o Biden. Tradução, é uma extremista. Harris é uma típica progressista da Califórnia, o que desfavorece nos estados pêndulos. Estado pêndulo é aquele estado meio centro, que uma hora vai para um lado, hora vai para o outro. Gente, uma típica progressista da Califórnia é uma extremista do PSOL. É uma pessoa que faz um pessoalista parecer um conservador. Mas o Estadão, eles vai, não, é uma típica progressista da Califórnia. Explica o que é isso, Estadão. Explica o quão radical essas pessoas são. Mas o primeiro aspecto tende a ser superestimado pelos republicanos. E o segundo pode ser revertido. O aspecto do extremismo dela, sabe por quê? Olha como é que você reverte. É o método Lula. Harris ainda é relativamente desconhecido e pode reconstruir uma imagem mais ao centro, a começar pela escolha de seu vice. É o modelo Lula. Você coloca o Geraldo Alckmin, a imprensa entra em campo, destruir a reputação do seu adversário e falar que você mudou e que você é uma pessoa moderada. Eles nem escondem, é literalmente um vale tudo para ganhar. Aí só para comentar mais um pouco sobre a idade, Leandro Demore, funcionário, né, da EBC, Lula, né? Gente, vocês não acham o Trump muito velho para ser presidente? Agora chegou nessa pergunta, onde é que tava o Demore para questionar o Biden? Aí o Bruno Seco responde, ó, tem literalmente a mesma idade do Lula, mas como o Lula te paga quase 37 mil reais para você apresentar um talk show que ninguém vê, obviamente você jamais questionará sua idade. E o problema nessa história não é idade, e sim capacidade, o que sobra pro Trump e falta pro seu chefe. E o Vinícius diz, né, o Demore podia ficar sem essa. Aí voltando pro Estadão. Eu fui dar uma olhada, né? Só na parte de checagem do Estadão. Não que o Estadão esteja mentindo. A grande questão é a necessidade do Estadão checar esses pontos. E por que o Estadão estava checando essas coisas? Porque as pessoas estavam denunciando a senilidade do Biden. 28 de fevereiro de 23. É falso que vídeo mostra Biden caindo a descer de avião na Polônia. Talvez o da Polônia seja falso. Em outros... Será que o Biden já caiu alguma vez, Estadão? Essa checagem é porque é necessária colocar a verdade na mesa? Ou será que é uma tentativa do Estadão de fingir que o Biden estava bem? 24 de agosto de 2023. Joe Biden não dormiu durante a homenagem às vítimas do incêndio no Havaí. Por que o Estadão precisou checar isso? Será que é porque as pessoas estavam falando que Biden andava dormindo pelos cantos, nos eventos? Inclusive, o apelido dele é Sleeping Joe. Sleeping de dorminhoco. 25 de junho desse ano. Agora, mês passado. Postagem tira a piada de Biden de contexto para alegar que o presidente congelou em discurso. Ele congelou no debate, né? Então, essa imprensa no Brasil. Essa imprensa que lá na frente a gente vai falar sobre economia, vamos falar sobre imposto, vamos falar sobre Lula, sobre democracia. Então eu coloquei aqui pra gente fazer a introdução básica. E ainda tem gente que leva a sério o que sai no jornal. Tem muita informação que realmente sai lá, primeira mão, às vezes coloca um fato, mas a interpretação dos fatos e a narrativa que a imprensa quer te vender, desconfie. Mas vamos lá. Tia Kamala começou aí a
sua campanha, fazendo discurso, mostrando que é braba, não tem medo de pessoas como Trump. Já enfrentei perpetradores de todos os tipos, predadores. Uau! Trump é um predador que abusa de pessoas. Aquele discurso de maluco, né? Sem pé nem cabeça. Totalmente radical e que a imprensa, no máximo, coloca aspas. Não, sobe o tom. Sobe o tom. Imagine se fosse o Trump falando a mesma coisa. Imagine se fosse o Trump se referindo nesses termos, nessa adjetivação, chamando ela de uma predadora. Tá bom. Trapaceiro, fraudador, né? Imagine se fosse o Trump falando isso sobre essa senhora. Mas como é de esquerda, como é do establishment, pode falar todos os absurdos que quiser que nada acontece. Aí você vê a imprensa brasileira. Diogo Mainardi, antigo dono do antagonista, que se dedicou para destruir Bolsonaro, fez campanha do voto Lulo ao lado do MBL. Ex-procuradora Kamala promete mandar o criminoso Trump para a cadeia. Olha como já vende. Uma é uma ex-procuradora, é uma defensora da justiça, e o outro é um criminoso. Essa é a imprensa. E esse grupo, não é a imprensa que o Diogo Mainardi escreve, é em parceria com Danilo Gentili, grande comediante brasileiro, que ajudou na perseguição dos conservadores, inventando as mentiras no pré-26 de maio de 2019, a primeira grande manifestação de rua, né? O Gentili e a famosa história do Pica Sonsa, que ele proíbe as pessoas, e eu não tô falando isso aqui de clickbait, eu não tô falando isso aqui para criar, é um fato concreto da realidade. Quando Danilo Gentili vai em locais que se sabem que as pessoas que vão entrevistar já ouviram falar dessa história e são um pouco mais à direita, existe uma ordem que não pode questioná-lo sobre este fato que ocorreu em 2019, que explica muito, né, essa virada de chave do Danilo Gentili. Quem já explicou várias vezes, não vou entrar aqui em detalhes. Aí, mais uma postagem que é sobre os Estados Unidos, mas nosso foco é falar de Brasil e falar muito sobre a imprensa brasileira e também internacional. Vem o André Trigueiro e eu acho que vocês compreendem muito bem que quem monta a pauta do jornal são jornalistas, eles falam do que eles quiserem. Se a Rede Globo quisesse utilizar a sua estrutura para defender o Brasil, para falar de segurança pública, para entrevistar pessoas que possam apresentar algum tipo de solução para a redução da carga tributária, mostrar os erros do Lula, mostrar todos os malefícios de diversas medidas que estão sendo acontecendo no Brasil. Não, a Globo não faz isso. A Globo usa o seu veículo de comunicação, né, de hard news, de fofoca no final do dia, só para fazer proselitismo político e colocar narrativas para frente. Aí você tem que aturar o André Trigueiro falando que, a partir do comunicado por escrito feito por Joe Biden, saindo da disputa e já encaminhando a sua vice, de lá para cá só dá Partido Democrata, e a movimentação da Kamala nas mídias, nos Estados Unidos e no mundo. Trump saiu de cena totalmente. Em que planeta esse cara vive? Porque você vai no Twitter, as postagens em relação ao Trump, o engajamento dele, falando sobre o comício dele, o que ele falou, o que ele deixou de falar, movimentação, vice, não param de aparecer o tempo inteiro. Agora, se não aparece na imprensa, isso tem alguma razão. A imprensa não quer falar. É a famosa espiral do silêncio. O Leandro Rugina diz, né? Imagina se formar por essa militância de redação. Aí, já pegando um gancho para a gente ir para América Latina, fala da Venezuela. Sempre que uma mulher avança, todas avançam com ela, diz Carmen Lúcia à CNN sobre candidatura de Kamala. Nossa ministra atualmente preside o TSE, né? Guarda isso na mente. Aí pegando aqui um gancho de que toda vez que uma mulher avança, todas avançam, veja isso. Isso daqui não é piada, isso daqui não é para rir, isso daqui é algo que vocês deviam realmente prestar atenção. Até porque esta senhora não esconde os seus interesses político-eleitorais e fica bem claro que ela goza de muito apoio, principalmente da imprensa e de alguns grupos internacionais e de ONGs, que eu acho que vocês discordam. A senhora primeira-dama, a Janja, ela vira embaixadora do desenvolvimento sustentável e alfineta Bolsonaro. Tentaram destruir tudo, liberando a boiada para passar. Primeira-dama participou de evento no Rio de Janeiro, onde a Secretaria-Geral da Presidência da República apresentou relatórios sobre pontos da Agenda 2030.
quando fala que ela virou embaixadora, ela virou a embaixadora da Agenda 2030. A Agenda 2030, bem conhecida de vocês falam, pô, uma agenda globalista. Janja é embaixadora dessa agenda globalista que vocês tanto dizem, né? Estreitando seus laços com forças internacionais, com os identitários, com os woke, com a turma dos Soros. Vai vendo, né? Vai que ela é a Kamala brasileira. O Lula tira a carroça dele da chuva, né? E bota aí pra nossa Kamala brasileira disputar a eleição. Ia ter total apoio da Rede Globo, né? A começar pela Rede Globo. Mas é isso. Quando um avança, todas avançam. Então sintam-se, tias do Zap, representadas pela primeira-dama brasileira. Aí, pegando o gancho de eleição, ali no final, Celso Amorim, né? Celso Amorim sendo Celso Amorim, comentando sobre a Venezuela. E ele diz que eleição é oportunidade para mostrar que democracia na Venezuela está consolidada. A gente vai ouvir. Veremos como a democracia está consolidada, né? A Maria Corina, não tenho nenhuma opinião formada sobre ela. Eu sei que tornaram ela inelegível, prenderam opositores, tem todo um aparato estatal que é utilizado contra todo e qualquer opositor do Maduro, mas é uma oportunidade para mostrar que está tudo consolidado. E o que eu acho engraçado dessa nota é que a Globo nos conta que na semana passada que o Celso Amorim aparentemente ia só para um evento com think tank, né, ligado ao Deep State americano lá dos Carnegie para falar de Brasil. Conforme o tempo foi passando, mostrou que a agenda dele não se restringiu a isso. Ele teve outros encontros nos Estados Unidos. Um deles foi com Jake Sullivan, conselheiro de segurança, durante a visita a Washington, onde o Celso Amorim debateu exatamente sobre as eleições na Venezuela. Curioso, né? E nesse mesmo período você vê que o Lula fez uma fala, que ainda que não seja a ideal, você vê que o Lula não é o Lula de antigamente. O Lula de antigamente jamais falaria isso. O Lula meio que falou pro Maduro. O Maduro tem que entender que eleição, se perder, não é bem de sangue. Se perder, você pega, bota a parte debaixo do braço, você vai, você trabalha para conseguir votos, vencer de novo. E deu assim a crítica padrão esquerda passapanista. Mas você fala estranho, né? Parece que o Celso Amorim voltou com ordens pro Lula lá dos Estados Unidos. Porque foi depois dessa visita aí do Celso Amorim a Washington que Lula mudou um pouquinho o tom em relação ao Maduro. Muito curioso, né? Parece que o Biden, quando tava aí, né, dodó em casa, andou mandando alguns recados pra turma do Lula. Aí veja, a democracia pujante, acachapante venezuelana, aprova mostrar que a democracia está consolidada. Essa notícia é sobre a Venezuela, viu? Não é sobre o Brasil, é sobre a Venezuela. Venezuela bloqueia sites de notícias independentes, dizem entidades. Sei que vocês acham essa notícia um pouco familiar, mas é na Venezuela. Agora tem uma coisa que eu fiquei olhando assim, achei meio estranho. Porque a nota fala o seguinte, ó, em relatório divulgado no início do mês, o chefe de direitos humanos da ONU, o Volker Turk, disse estar preocupado com o aumento de bloqueios de sites no país. Na ocasião, eram pelo menos 50 portais com restrições. A ONU nunca deu um ai sobre sites banidos no Brasil, né? Sobre pessoas removidas nas redes sociais. Mas a ONU está preocupada com a Venezuela. Aí eu fico meio assim. Eu duvido que o outro lado seja pior do que o Maduro. Não dá mais. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais o Maduro. Agora é engraçado isso, né? Talvez o povo venezuelano se liberte, mas não completamente. Se liberte um tiquinho, veja a melhora, mas qualquer melhora é bem-vinda. Não tem como apoiar o Maduro. E fica ainda um pouco mais estranho quando a ONG Repórter Sem Fronteiras, que recentemente publicou um relatório para falar que a liberdade de expressão no Brasil cresceu depois que Bolsonaro saiu, uma ONG que recebe, né, apoio da turma dos Soros, falou que o cerceamento ao pluralismo da imprensa aumentou na Venezuela nos últimos anos. Aí eu fico meio assim, né? Ninguém suporta o Maduro, mas a gente sabe que o mundo não é
dual, né? Não é só dois polos. Ou você é do lado do bem, ou você é do lado do mal. Às vezes você tem pessoas que estão... É uma escala. Tem vários pontinhos aí, até várias graduações, até você chegar realmente numa direita mais conservadora, preocupada com o seu país, com objetivos um pouco mais nobres, preocupada em melhorar a vida de sua população. Espero que no domingo, que é o dia da eleição, Maduro perca de vez, seja assim um encerramento da era chavista, ia falar outra coisa, da era chavista na Venezuela, e a gente possa ter um mínimo, sabe, de paz na América Latina, porque não tem condição, né? Aí voltando. Agora faz muito sentido quando um avança, todas avançam. E porque eu falei, né, que a ministra atualmente preside o TSE. Governo Lula pressionou o TSE a enviar servidores para eleições na Venezuela. Empenhado, né, Lula? Mandar uns observadores para confirmar que tudo vai ocorrer bem. E pegando na mesma linha, né? Pressão, pressão. Segundo a Mônica Bergamo, Janja consegue credencial para Olimpíadas por especial exceção de organizadores e depois de pressão diplomática. Parece que quando o Lula quer resolver, ele resolve. Pena que ele só se esforça quando é o Maduro, quando é sua primeira dama. Imagine se o Lula realmente se esforçasse para levar paz ao mundo, ganhar o prêmio Nobel que ele tanto queria. Mas a ideologia não deixa, né? Esse é o Brasil do Dilma. E aí, para encerrar e voltarmos pro Brasil, falando as coisas de economia, Maduro em seu comício ontem falou, né? Quem se assustou que toma um chá de camomila. Diz Maduro sobre Lula. Lula falou que ficou meio assustado, né? Com o Maduro falando de banho de sangue. Aí o Maduro depois emenda a sua fala falando: vocês querem que chegue ao poder um Milei? Um Bolsonaro na Venezuela? Não. Prosseguiu Maduro em evento nessa terça. Aí tá ali o frame que ele fala: que chega ao poder um Bolsonaro? Engraçado, né? Essa turma nunca cita ninguém da grande direita sensata, democrática, aquela que tem o selo de aprovação do Estadão, que participa de entrevistas na Globo. Essa direita, rapaz, ela nunca é um problema. O problema é o Bolsonaro. É incrível isso, né? Coincidências. O problema é Bolsonaro, até na Venezuela. Ô, homem que causa confusão. Mas vamos lá. Vamos. Eu já vou até dar play aqui na fala do Lula. Brilha, Lula. Brilha. Brilha. Só digo isso. Brilhe. Peraí. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda dessa, se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto de soberança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. Sentiram o drama, né? Sentiram o drama, né? Qual foi um dos itens da reforma tributária que Bolsonaro, né, repetiu de forma até ficar chato? Imposto sobre herança. O que o Lula tá falando? Imposto sobre herança. O Lula tá deixando claro, no que depender dele, o pouco que você conquistou ao longo de sua vida não vai ficar para sua família. Ele vai tomar. O Estado vai tomar a parte dele. Você vê que o Lula cita como exemplo, né? 40%. E Lulinha danado, o homem não para. É a sanha arrecadatória acima de tudo. É o misto, é imposto. Né? Ele escolheu o Haddad a dedo. Aí, as blusinhas, que foi aí uma decisão que repercutiu no Brasil inteiro.
muito esquerdeiro que votou no Lula, chamando de painho meu amor, ficou dando piti. Ai, Lula, você nos traiu. E tá ali, ó. Quando começa a taxa da blusinha, AliExpress e Shopee antecipam a cobrança para este sábado. Parabéns. Dali. A gigante do e-commerce anunciaram que irão antecipar a cobrança do imposto sobre compras internacionais de até $50, conhecido como a taxa das blusinhas, para o próximo sábado, dia 27. E aí, todo dia, uma nova notícia sobre imposto, 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 imposto. Aí vem a onda dos memes. O PT quer perseguir quem tava produzindo meme. E aí o Estadão ontem tava comentando sobre isso, falando um xiste revelador. Em vez de responsabilizar a oposição ou rebater a piada, Lula deveria fazer uma reflexão pelas razões pelas quais o apelido Taxade pegou. O Haddad não ficou conhecido como Taxade à toa. São 1 ano e 7 meses de dedicação a aumentar os impostos no Brasil. O governo Lula ficou incomodado com o novo apelido que o Haddad recebeu nas redes sociais. A disposição do ministro em encontrar formas de aumentar a arrecadação, né, transformou ele no Taxade. Aumentar a arrecadação, leia-se, aumentar impostos. Que proliferou na internet de forma de memes, sátiras típicas do mundo virtual. Tudo começou há cerca de uma semana, com a perspectiva de que as compras realizadas por meio das plataformas estrangeiras de até $50 passassem a recolher imposto de importação de 20% já a partir de 1º de agosto. A cobrança, que ficou conhecida como taxa das blusinhas, foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Lula no fim do mês passado. O desgaste associado à medida era mais do que esperado, mas talvez o que tenha surpreendido o governo tenha sido o deboche com que o tema foi tratado nas redes sociais. Memes não carecem de produção caprichada para viralizar e se disseminam com rapidez, não apenas porque são engraçados, mas porque são facilmente compreendidos. E principalmente porque têm a capacidade de traduzir o estado de espírito predominante de boa parte da população. Esse editorial aqui, vai na direção contrária às falas do Valdo Cruz e da Andréa Sadi na Globo News, que tava lá, né? Quem que tá botando esses memes? Um negócio profissional, quem está financiando isso, tentando criminalizar, né? Só faltando pedir pra Polícia Federal investigar todo mundo. A AP Exata contabilizou nada menos que 540 memes. Parabéns, Haddad, povo bem criativo, 540. Na maioria deles, o rosto do ministro é sobreposto em banners de filmes, séries, programas televisivos, desenhos animados, como um vilão, super-herói ou um personagem do universo pop disposto a taxar o que vê pela frente. As imagens romperam os muros da polarização política que domina as redes sociais e foram compartilhadas à direita e à esquerda. O governo demorou para se dar conta do fenômeno e optou por respostas tão destrambelhadas quanto ineficazes. Depois de ignorar a piada, passou a refutá-la com argumentos supostamente técnicos, enquanto a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, atribuiu a bolsonaristas a autoria dos ataques mentirosos, o que não é verdade. Nem o Estadão conseguiu engolir o PT. Além de ser falsa, a acusação de Gleisi e de outros petistas dispensa o governo de refletir sobre as razões pelas quais o apelido Taxade pegou. A principal delas, de certo, é o fato que o Estado brasileiro já é obeso, glutão, ostentando uma das maiores cargas tributárias do mundo. Em troca, entrega aos contribuintes um serviço público ineficaz em áreas críticas, como saúde, educação e segurança pública. Tradução: você paga muito e não recebe nada. A melhor resposta do governo seria lançar uma discussão séria sobre uma reforma administrativa que fosse além da questão do custo do funcionalismo público. É preciso debater a dimensão do Estado em relação às reais necessidades dos cidadãos, sobretudo os mais pobres, hoje dependentes de caramínguas transferidos pelo Bolsa Família e com escassas perspectivas de futuro. Mas o Lula não vai fazer isso. Óbvio que não vai, ninguém espera isso. Aqui é mais daquela crítica, né? Que eu falo, cara, isso daqui era para ter sido dito em setembro, agosto, sei lá, junho de 2022. Mas o Estadão estava preocupado combatendo o golpismo de Bolsonaro, né? O atentado à democracia brasileira. Se o custo do Estado para os cidadãos é uma questão que transcende governos, o xiste com Taxade ganhou força porque este governo investe toda a sua energia
em recuperar a base fiscal, que nada mais é do que um eufemismo para aumentar impostos. Este, aliás, é o cerne do arcabouço fiscal que o governo propôs e que ensina a descumprir a todo momento porque resiste a cortar gastos, mesmo os mais controvertidos, como as emendas parlamentares e os privilégios da elite do serviço público. O governo, por sinal, ainda não desistiu dessa estratégia, a despeito do Senado ter devolvido em junho trechos de uma medida provisória que, na prática, iria aumentar a arrecadação. Foi a questão da folha, né? Desoneração da folha. Aí, você vai para a rede social, com tudo que está acontecendo, com tudo que está acontecendo, que nem mesmo a imprensa mais consegue esconder, você ainda encontra petistas dispostos a fazer isso. Não preciso comer picanha, só do meu próximo, não procurar comida no lixo, já fico feliz. A eleitora do Lula, em 29 de dezembro de 22, escrevia: já sinto até o cheiro da picanha. Ficou só o cheiro, né? Esse é o típico comportamento do petista. A vida dele tá indo pro buraco. Mas ele prefere passar fome. Ele prefere comer capim do que criticar o Lula. Do que criticar o Haddad. Do que criticar o desgoverno. O governo que acabou. O governo Lula acabou. Acabou. Não vai pra lugar nenhum mais. Vai ser disso daí pra pior até 2026. Blusinha. Tá todo mundo já cansado de ouvir. Que o Tachad é o Tachad. Não é novidade pra ninguém. Agora, essa daqui... Essa eu acho que é novidade. E não é uma novidade boa. Queria ter uma notícia boa pra dar pra vocês, mas essa daqui pode fazer que o pipoqueiro seja o novo ícone da extrema direita. O pipoqueiro, o vendedor de cachorro quente, o ambulante da praia. Cuidado. Cuidado com os Pix que vocês vão começar a fazer a partir de agora. Você que recebe Pix, cuidado. Lula vai atrás de você. O governo quer criar Pix dos impostos com os bancos. Entenda a proposta. Isso aqui não é piada. Preste atenção. Tô falando sério. Você aí, às vezes, sei lá, nas horas vagas, você entende de carro, aí você compra um carro, revende para ganhar um extra. Você, sei lá, tem o seu trabalho, aí é tia, mas tem uma habilidade com as mãos para fazer, sei lá, uma coisa dessa, tira um extra no final de semana. Preste atenção. Lula vai atrás de você. O Ministério da Fazenda pretende instalar em agosto um grupo técnico de trabalho com bancos, fintechs, empresas de meio de pagamento e entidades ligadas ao varejo para discutir a criação do Split Payment, o novo sistema eletrônico de arrecadação criado pela reforma tributária. Meu nome é nacional, teu nome é inglês. Ele prevê o recolhimento automático dos novos tributos no momento do pagamento, transferindo uma parte do dinheiro para o vendedor e outra para a Receita Federal e para o comitê gestor formado por estados e municípios. Hoje, quando você vai na loja, você paga, vamos botar o preço de R$100. Você pagou 100zão. Tem um desconto assim da maquininha, né? Acho que Pix não tem mais desconto, mas bota lá. Caiu 100 conto na conta do cara. Ele vai pegar, vai anotar isso no final do dia, um balanço, né? Ele tem um programa no computador bonitinho, ou faz na mão. E aí, no final do mês, ele manda pro contador. O contador vai colocar, tá, baseado nisso, né? Fluxo de caixa, compra e vê tudo mais. Vai falando, o boleto é esse, tem que pagar tanto pro governo. Agora mais não. Agora tu passa o Pix, passa o cartão, em vez de cair o 100 e depois o empresário ter que ir lá junto com o contador para pagar o que ele deve, o dinheiro agora já vem descontado. Uai! Já vem descontado. E se descontar errado? Aí é problema seu. Aí você vai lá, bate na porta da Receita e senta para conversar. Fala, não, olha só, não ganhei tanto, esse mês eu ganhei menos, né? Vocês tributaram além, essa alíquota aqui, né? Pô, não, eu não tô crescendo como esperava. Não, vocês fizeram uma média, mas não, eu não... Assim, aí você vai ter que esperar pela restituição. Mas você vai ter de volta seu dinheiro, em algum momento.
Sempre tem restituição, mas em vez de você ter o dinheiro no momento, você pode ter até um capital de giro, fluxo de caixa para fazer acontecer, etc, tudo mais. Não, ele desconta primeiro e lá na frente, se tiver algum erro, você pede restituição. O debate na Fazenda será liderado pelo AP, o pai da reforma tributária do Lula, reunindo entidades como a FEBRABAN, sempre ela, graças a Deus, que seria do Brasil sem a FEBRABAN, e a CNS, Confederação Nacional de Serviços. A secretaria está decidida a manter o calendário de implementação do sistema, contrariando o pedido das entidades do setor privado para adiar o início da operação. Pô, falando, rapaz, dá um tempo aí, irmão. Não é que eles não querem fazer, é porque o split payment está previsto para começar em 2026, mas especialmente os bancos e empresas de meios de pagamento querem mais tempo para desenvolver a tecnologia com os fiscos, porque tem que ter uma tecnologia. A Fazenda não tem disposição de estender o prazo sob o argumento de que o setor financeiro terá todo o ano de 2026 para fazer ajustes. Neste ano será feito o teste para fixar a alíquota federal com a cobrança de 1% na soma dos novos tributos, compensada pela redução do PIS/COFINS. O governo ainda não tem previsão do custo para a implementação e não se preocupe. Se o governo tiver com algum problema para custear esse sistema de controle, ele vai cobrar de você. Então não se preocupe com o Lula. O Lula vai sobreviver. Ele vai cobrar de você. A ideia é que empresas e fisco devem fazer investimentos para interligar os sistemas. Existem outras dúvidas no meio empresarial, como se a responsabilização no atraso da arrecadação será do sistema financeiro das empresas. Eu não sei de quem vai ser a culpa, mas eu sei que se tiver que cair no colo de alguém, vai cair no seu colo. Esse é o porque o Brasil é assim. A FEBRABAN aponta outro ponto sem definição: o custo a ser cobrado pelo serviço financeiro na operação de arrecadação. Eu tenho uma solução: coloque na conta do povo, que é assim que a gente resolve as coisas no Brasil. Sempre o povo paga e ninguém reclama. Estamos prontos a dialogar da melhor forma possível sobre os pontos ainda pendentes de regulamentação, como o custeio do desenvolvimento do sistema, a remuneração pela prestação do serviço de arrecadação, limite de responsabilização, prazo de implementação. Eu nem fico muito medo, porque no Brasil, se tem um órgão que funciona, é a Receita. A Receita Federal funciona de um jeito sem igual. PIX dos impostos. O arranjo de pagamento vem sendo chamado informalmente de PIX dos impostos e é visto no governo como a espinha dorsal da reforma tributária, por interligar o sistema financeiro ao fisco para agilizar a cobrança dos dois novos tributos sobre o consumo, CBS e IBS, respectivamente, né, contribuição e imposto sobre bens e serviços. O split payment já existe em alguns dos cerca de 170 países que adotaram um imposto tipo IVA. O objetivo é diminuir a sonegação fiscal, aumentar a formalidade ao descontar os impostos automaticamente no ato de pagamento. Entendeu, né? Aumentar a formalidade. O informal. Rapaz, começa a cair um Pix. Tá caindo um Pix. Esse cara não é desempregado? Porque ele tá recebendo um monte de Pix. Será que ele é desempregado ou será que ele é informal? O governo vai chamar o pipoqueiro pra conversar. Tá na hora do pipoqueiro pagar imposto. Agora, óbvio. Não, acho que deve ter ali a zona ali de que você não ganha. Agora, se for um pipoqueiro de sucesso, se vender aquelas pipocas, né, gourmet, com leite condensado, leitinho. Pipoqueiro, Lula vai te pegar, irmão. Não vai sobrar ninguém. Tá achando o quê? Você é o que faz e acontece? Porque você vem da informalidade, você não quer entrar pro sistema? O sistema vai lhe achar. Diferentemente de outros países que adotam o split payment, o modelo brasileiro vai valer para todas as emissões de notas fiscais, independente de valor ou tipo de bem e serviço comercializado. Pipoqueiro. O seu carrinho de pipoca eu espero que ele tenha, né? Inclusive, a partir do momento de identificar que tu é um vendedor de pipoca, a vigilância sanitária vai procurar esse alvará. Tem que ter um alvará para vender pipoca. No Brasil, você não pode fazer nada se a burocracia não deixar. Eu duvido que não tem que ter um alvarazinho para vender pipoca nesse país. Se não tiver, alguém tinha que propor essa lei. Tem que ter um alvará para cima do pipoqueiro. Tô levando aqui na brincadeira porque a situação, assim, é deprimente. É deprimente o que tá acontecendo no Brasil.
Eu tô de cara porque isso aqui tava na reforma tributária. Eu nem vi isso daqui, porque isso aqui não apareceu. Eu não lembro disso aqui ter aparecido na imprensa em nenhum momento, ganhando destaque, a split payment. Eu não vi isso daqui. Quando eu li essa nota que saiu ontem, o que chamou minha atenção foi o Pix dos impostos. Aí quando eu parei pra ler, eu já tinha escutado esse termo, split payment. Mas não foi na discussão no ano passado. Não foi no ano passado que eu escutei. Eu fiquei assim, um cara de idiota, de palhaço. Falei, se eu tivesse escutado isso aqui, eu não tinha gritado no passado pra ver, né? Se algo podia rolar. Não. O desafio será desenvolver tecnologia com capacidade para bancos, fintechs, meios de pagamentos, separarem do valor pago o total de imposto devido e direcioná-lo diretamente para o fisco, repassando para a empresa fornecedora o valor líquido do preço do item vendido. No modelo atual, o pagamento é feito integralmente ao fornecedor, e aí o fornecedor recolhe o imposto no mês seguinte. Não, agora não. Já vem agora abatido. A grande aposta da reforma tributária é fazer o split payment reduzir drasticamente a sonegação e coibir o atraso no pagamento de impostos. O meio empresarial tem elogiado o split, mas critica o impacto que o desconto de impostos nas transações comerciais pode ter sobre o capital de giro das empresas, apontado como necessário para manter as operações ao longo do mês. Mas o Lula tá nem aí. Eu ouvi falar do split payment pela primeira vez na virada do mês. Eu lembro desse tweet do Arthur, passou na minha timeline. Tanto do Arthur quanto do Alfredo. Ambos passaram, eu sigo ambos. São as únicas pessoas que eu ouvi falar sobre isso. Só que quando eu li assim, eu falei, que negócio é esse? Eu vi essa proposta do Arthur e falei assim, né? Sei lá, vi um tweet. Todo mundo reclama da reforma tributária, eu não pensei que fosse algo tão sério. O Arthur falou, 1º de julho. A nova gracinha dos tecnocratas vagabundos que controlam o Brasil é o split payment na reforma tributária, controle na veia. Os bancos terão de monitorar, tributar operações feitas pelos clientes, repassando ao governo. Metem a mão no seu dinheiro para depois você discutir. Tudo para destruir as empresas brasileiras. O Estado abusa do seu poder faz tempo. O Alfredo, inclusive, chegou a colocar 3 sites ali, falando sobre a regulamentação da reforma tributária. Chegou a colocar ali 2 prints, né? Do texto da reforma tributária, falando, ó, segue abaixo, pontos importantes e perigosos da reforma tributária sobre o split payment estão obrigando bancos a fiscalizarem, denunciarem correntistas e pegarem e reterem tributos. Big Brother na veia. Aí, eu fico com vergonha de não ter visto daqui pra comentar com vocês. Fico com vergonha. Porque, poxa, tudo tá sem reforma tributária, tava comentando a gravidade que é esse assunto e também agora. Esse é o Brasil. Aí eu pergunto pra vocês, cadê as pessoas, né, que deveriam estar debatendo esse assunto na direita, em Brasília? Nossos senadores, deputados, né, não chegou no Senado ainda, mas isso aqui não chegou agora, né, não foi proposto ontem. Gente, assim, eu falo pra vocês isso, né? Reforço mais uma vez. O debate público na direita, ele precisa melhorar muito. Ele precisa se aprofundar. Ele precisa começar a contemplar algumas outras coisas. Porque esse é o tipo de assunto que eu acho que ele não devia ser, sei lá, relegado, segundo, terceiro plano. Eu tô comentando aqui agora, dias e dias depois. O Alfredo falou isso aqui dia 30 de junho. 30 de junho. Talvez se eu tivesse prestado atenção, com calma, porque é tanta coisa que eu fico lá no mesmo dia. Mas quando eu vi split payment, eu li isso e falei, cara, eu vi isso no coisa. Aí eu procurei, né? Dentre as pessoas que eu sigo, quem falou isso daí, eu encontrei. Eu falei, nossa, eles falaram isso. E eu lembro que isso passou na minha timeline e eu não dei a devida atenção. A nossa classe política, às vezes, sabe? Na hora de postar um vídeo, lacrador, dando a mitada, mostrando como a Daniela Lima passou vergonha na Globo News pela 137ª vez, todo mundo coloca a sua marca d'água. Agora, na hora de trazer para as pessoas comuns, com a linguagem fácil, o que está acontecendo em Brasília e o que eles estão fazendo para tentar impedir. Nossa, dá uma tristeza no coração, viu? Tá aí o pique dos impostos. Piques dos impostos. Mas não para por aí. Não para. Isso daí possivelmente vai andar. Possivelmente vai andar, mas talvez ainda tenha outros assuntos que talvez
De repente fala, peraí, calma lá, Lula, calma lá, Haddad, calma lá, deputados, senadores. Talvez não seja muito bom pro Brasil. Vamos por partes. O mesmo governo que quer taxar todo mundo, o mesmo governo Lula que reclama do juro alto, que investimento não é gasto e que reclama que não tem dinheiro para gastar. Banco do Brasil sorteia funcionários para viajarem com tudo pago até a parada da diversidade de Brasília. As prioridades do Banco do Brasil de Lula. Tudo bem. Lucro dos bancos deve subir. Ano passado já boletaram com força. E deve subir. Mas com tendências mistas. Carteira de crédito pode acelerar no segundo trimestre, mas comportamento de inadimplência e PDD são pontos de atenção. Mas deve subir. Se para você a vida tá difícil, para os bancos tá boa. Boa, e graças a Deus, porque é isso que a gente espera. Esse é o Brasil que nós queremos, né? Que os banqueiros ganham muito dinheiro e o povo chupa o dedo. Aí, gente, reforma tributária, tá aí, tá regulamentada. Um assunto que, desde o seu início, ano passado, não foi tratado com a devida atenção pelas pessoas com caneta. Diferente de Bolsonaro, me perdoa, a única pessoa da classe política que falou desse assunto na direita, falou mesmo, explicando, foi Bolsonaro. Outro assunto que vai entrar no debate, possivelmente mês que vem, e mês que vem já é agora, que já tá no final do mês, hoje é dia 24, em 7 dias já é mês que vem, PEC da autonomia financeira do Banco Central é adiada para agosto. E tá todo mundo aí falando sobre isso. Autonomia do Banco Central, autonomia do Banco Central. Eu acho que a maior parte de vocês pode não entender os impactos negativos, os impactos positivos. E muitas vezes as pessoas apoiam, deixam de apoiar alguma coisa baseado no que fulano, ciclano e beltrano falam. Não, se isso daqui me falaram que vai atrapalhar o Lula, seria a favor. E esse é um bom critério. É realmente um bom critério, porque se o Lula é contra, a tendência é que seja bom. Mas, será que o Lula e o Haddad são contra isso? Será que o Lula é contra a autonomia financeira do Banco Central? E a turma tá aí. Em 2021, que foi aprovado no final do dia, nós acabamos por aprovar a independência do Banco Central, sob a ideia que, é importante, independente, né? Independente entra governo, sai governo, temos lá um banco, né, técnico. E você vê que as coisas, no final do dia, nunca são assim. Não tem nenhuma pessoa nesse planeta que é independente. E agora a gente tá com um problema diante de nós, que, assim, a gente já vai começar o Brasil em 2027 com o governo de direita, com a reforma tributária já valendo, e com, possivelmente, o Galípolo como presidente do Banco Central. Imagine, 2 anos de Galípolo sabotando a economia do Brasil, tentando colocar o Brasil para andar para frente, e lá vai o Galípolo, senta em cima, sabota, faz e acontece. Eu espero que ele não faça isso, mas ele pode fazer se ele quiser. E se alguém reclamar, não, o Banco Central é independente. A gente apoia alguma coisa no primeiro momento assim, olhando, não, o Lula vai ter alguém aí. E quando a moeda virar e a manopla do Thanos sair de uma mão para outra? Aí, assim como alguns dossiês, às vezes a pergunta nos leva a vários locais. Aí, como acabamos tendo lá o dossiê tanto do Walter Link quanto a parte 2 do Dulles, que a gente fala do Moreira Salles e do Antunes. Ontem uma pessoa, eu vou dar um pletano áudio daqui a pouco, perguntou para mim o seguinte: tu já foi atrás para entender a história de onde surge essa defesa da autonomia do Banco Central? Tu devia ir atrás. A pessoa não tinha resposta, não. Falou, cara, não tem uma resposta. Mas... Aí eu falei, nossa, eu nem quero olhar isso, porque se eu olhar, possivelmente vai vir até um dossiê. Só que eu não me aguentei. Eu fui na Biblioteca Nacional. Aí, antes de falar sobre isso, neste exato momento que o Brasil discute autonomia financeira do Banco Central, o Fórum Econômico Mundial, site oficial, uma lição dos mercados emergentes. Por que a independência do Banco Central é importante?
A turma do Klaus apoia. E eu acho que esse critério é bom, cara. Se um lado que a gente não gosta tá apoiando algo, deve ter alguma coisa errada nele. Deve ter alguma coisa errada. Aí eu fui atrás. Fiquei assim, eu primeiro fui perguntar pro ChatGPT. O ChatGPT falou, não, essa discussão aí começou a ganhar corpo no Brasil nos anos 90. Aí eu falei, então vou botar 10 anos antes pra ver o que eu acho, né? Vai que tem um pouquinho. Vou começar ali da década de 80. Botei, entre aspas, autonomia do Banco Central. E fui olhar o que a Biblioteca Nacional me dizia. Quem foram as pessoas que começaram a plantar a sementinha dessa ideia da autonomia do Banco Central? Na hora que eu vi isso daqui, eu falei, não é possível. Eu adoro essas coincidências. Gente, é tanta coincidência, uma atrás da outra. Uma delas eu acabei de ver quando olhei pra data. Eu juro que eu só tinha visto o ano, mas eu olhei a data completa agora. No dia 1º de abril, no dia da mentira. Eu não tinha visto que era 1º de abril, mais uma coincidência. Para um plano econômico. Texto publicado no Jornal do Brasil, escrito por Armínio Fraga Neto. Você conhece o Armínio Fraga Neto? Você conhece o Armínio Fraga? 87. Olha quem trouxe a ideia pro Brasil. Não sei se ele já era funcionário do Soros aqui. Mas depois ele foi, e depois foi o presidente do Banco Central do Fernando Henrique. No lado monetário, deve ser exigido do Banco Central um compromisso explícito com o combate à inflação. Em contrapartida, deve ser conferida total autonomia ao Banco Central na condução da política monetária nos moldes do sistema norte-americano. Lá o Fed não é do governo, né? O Fed é uma história que quem já parou pela história do Fed nos Estados Unidos sabe que a história é boa, né? Mas não quero parecer conspiracionista. O ponto-chave aqui está na credibilidade que a independência daria à atuação da autoridade monetária, né? Nossa, super respeitado, né? A credibilidade lá em cima. Aí eu botei no próximo, né? Falei, vou continuar lendo aqui, né? Vai que eu acho alguma matéria interessante sobre essa história da autonomia. 23 de janeiro de 1990. Ó a manchete. Edmar Baixa defende autonomia para Banco Central. Tarifas realistas e desindexação. O que eu falo pra vocês, gente? Toda vez são as mesmas pessoas. Aqui ainda tá falando do Maílson, que é o Maílson da Nóbrega. Toda vez que abre o jornal, na coluna de economia, Estadão, Folha, Globo, Veja, Metrópolis, UOL, toda santa vez que se discute o que é que temos que fazer no Brasil, eles perguntam para Edmar Baixa, Armínio Fraga, Maílson da Nóbrega, Pedro Malan, André Lara Rezende, Pércio Arida. São as mesmas pessoas há mais de 3 décadas. Há mais de 3 décadas, as mesmas pessoas com as mesmas ideias que colocaram o Brasil no buraco. Será que não tem nada errado com isso? Não é possível. Não é possível. É uma coincidência muito grande. Aí eu continuei avançando. 11 de março de 1994. Empresários defendem plano no Congresso. O Haddad, recentemente, ganhou apoio dos empresários também, né? Na reunião com a Febraban. Aí no governo da FHC, que depois indica o Armínio Fraga, o plano de estabilização econômica do Ministério da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, foi veementemente defendido ontem no Congresso pelos representantes do setor empresarial. É quem defendeu com unhas e dentes. O presidente da Febraban defendeu a maior autonomia do Banco Central. Isso já em 94. Ó a Febraban. As mesmas pessoas. Aí eu fiquei naquela, né? Será que o Armínio Fraga foi o primeirão de todos? Aí eu resolvi voltar uma década antes. Uma década antes. Diário de Natal, 26 de outubro de 76. A matéria é: Veloso não aprova sugestões. E o primeiro parágrafo é esse, ó. O ministro Reis Veloso do Planejamento qualificou de irrealistas e inconvenientes as sugestões de alteração no setor financeiro brasileiro propostas pelo presidente do Unibanco e da Federação Brasileira das Associações de Bancos, Roberto Bunhausen, a Febraban,
O presidente do Unibanco também era o presidente da Febraban, o Bunhausen. E pelo diretor-presidente do Banco Itaú, José Carlos Moraes Abreu, em recentes conferências pronunciadas no Banco Central. Hoje o Itaú e o Unibanco estão juntos e defendem a autonomia do Banco Central. E a Febraban também, desde 1978. Eu acho que tem algo estranho. José Carlos Moraes Abreu, diretor-presidente do Banco Itaú, ressaltou em palestra realizada na semana passada a necessidade de se dar autonomia ao Banco Central. Aí você pula um pouquinho no tempo e vai para 2002. O Haddad, semana retrasada, falou que apoia a autonomia financeira do Banco Central. O Haddad falou que apoia. E por que ele apoia? Porque Lula apoia. 9 de dezembro de 2002, na transição, né, sai FHC, entra Lula, elogios à conduta de Lula. O diretor-gerente do FMI, Horst Kohler, declarou sábado que o crescimento econômico é indispensável para conciliar a economia sólida com a igualdade social. Após reunião de quase 2 horas a portas fechadas, com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e com o coordenador da equipe de transição Antônio Palocci, Kohler revelou que Lula indicou que vai estabelecer a autonomia do Banco Central. Não passou a lei na época. Não passou. Mas temos que lembrar 2 coisas. Primeira, quem foi que o Lula botou como presidente do Banco Central? Henrique Meirelles. Tem algum ser humano nesse país com mais cara de establishment do que Henrique Meirelles? Segundo lugar, ano passado, quando o Lula começou a brigar a independência do Banco Central, ficou de tititi, a Folha de São Paulo e depois a Veja, ambas publicaram notas relembrando e trazendo inclusive os prints da época, com os documentos da época do PT, Lula, defendendo a independência do Banco Central. Então assim, e esse assunto tá voltando. Olha o contexto das coisas. Com a autonomia financeira, o Banco Central ele vai poder ter um orçamento próprio. Beleza. Ele pode ter um orçamento próprio. Mas é tipo o filho mora na casa do pai, né? Meu irmão, você não vai fazer a festa. Você trabalha? Não. Com o meu dinheiro, você não vai curtir a vida doidado. Você quer curtir a vida? Trabalhe. Ganhe o seu dinheiro. Beleza. O Banco Central agora vai poder ganhar o dinheiro dele. Como? Não sei. Vai criar um novo imposto? Não sei. O que eu sei é que Lula vai indicar o próximo presidente do Banco Central. E aí se ele criar um novo imposto? Vamos ouvir uns áudios aqui. Um segundo. Deixa. Qual é aqui? Acho que esse aqui. Deixa eu ver. Oi. Alô, 1, 2, 3, teste. Pronto. Aqui dá pra dar play. Esse aqui. Cara, o Banco Central, ele é como se fosse uma espécie de agência reguladora, né? Você tem a Anatel, que regula as telecomunicações. O Banco Central, hoje, ele define a política econômica do mercado financeiro, né? Juros abusivos, ele define como os bancos vão operar, o nível de alavancagem dos bancos. Aí ele tem um manual de procedimento de todo o mercado financeiro que vem do Banco Central, né? Então, claro, sistemas e meios de pagamento, transações de dinheiro, sistemas de câmbio, como são feitos, quais são as regras, né, os impostos que serão cobrados. Então, todo o manual de como funciona o mercado financeiro sai do Banco Central. É como se fosse a corte máxima, né? Ele julga, ele tira licença, ele concede licença para operação de banco. Então, assim, ele define quando o banco precisa de uma intervenção. Quando a gente fala de um Banco Central independente, no fim do dia, o que está acontecendo? O mercado financeiro quer se tornar politicamente independente, entendeu? Para quê? Para que eles, por meio do Banco Central, definem a política econômica do país. Vou te dar um exemplo. No governo Trump, o Fed, né, que é o Banco Central dos caras, que é uma instituição privada, ele estava sob o domínio de pessoas que não eram muito favoráveis ao Trump. Então o que os caras faziam? Aumentavam os juros. Eles aumentavam os juros e aí todo o custo do dinheiro no país aumenta. Imagina aí, sei lá, um governo de direita com um banco central independente, presidido pelo Galípoli e reunido aí com meia dúzia de bancos que não sejam favoráveis às políticas da direita. O cara simplesmente pode definir que os juros no Brasil, ele faz um estudo lá,
E ele define que o juros no Brasil tem que ser de 25%. Ele arrebentou o país. Arrebentou com... Ele fala, bota o juros lá em cima e esse estudo, se for feito, que é um estado, né, imaginário, será considerado pela imprensa técnico. Vai chamar o IFE, Instituto Fiscal Independente, vai chamar fulano, cicrano, bancas de advogados, bancos, com nota da Febraban, e de quebra ainda capaz de ter ajuda aquelas agências de rating internacional, rebaixando o nível do Brasil de BB- para letra C. Vocês acham isso improvável? Vamos continuar no áudio. Entendeu? Então, assim, um Banco Central independente também tem aquele lado do governo não interferir como a Dilma interferia, né, na época do Manteiga, mexendo na taxa de juros exatamente do jeito que eu tô te falando, jogando a taxa de juros para baixo, quando a taxa de juros era para cima, né? Então, um Banco Central independente, ele fica, cara, como se fosse uma CVM, entendeu? Muito embora a CVM ainda tenha uma certa dependência do meio político, porque a presidência da CVM é definida por uma indicação política, mas a CVM, enquanto autarquia administrativa, ela define regras que não precisam passar pelo legislativo. Então, veja, a CVM define uma regra que a partir de 2025 os conselhos de administração teriam que ter os identitários para poder cumprir a política ESG das empresas, para que assim as empresas pudessem cumprir com o índice de ESG sustentabilidade da Bolsa. Um Banco Central independente, ele pode, emitir uma dívida, né, ou ele pode criar um certo produto financeiro focado, né, na agenda verde, ou ele pode emitir títulos, que é o que o governo vem fazendo, né, ele pode emitir títulos para financiar a transição energética, ou ele pode imprimir dinheiro para isso, né? E a impressão de dinheiro acaba gerando o quê? Inflação, porque a moeda é regulada de acordo com a necessidade dela no mercado. Se você inunda o mercado de moeda, você está imprimindo dinheiro, está gerando liquidez, mas esse dinheiro está perdendo valor justamente porque você tem muito dinheiro circulando no mercado, entendeu? Quanto mais os caras desmontam as instituições e o governo, cara, pior fica depois para construir um projeto de país, porque veja só, as instituições, elas são boas. Hoje, elas possuem pessoas ruins sentadas nas respectivas cadeiras, entendeu? Agora, um projeto de país passa essencialmente por uma política econômica desenvolvimentista associada ao Banco Central, para ter estímulo de investimento e estímulo de financiamento, né? Então, quando os caras viram e falam assim, vamos diminuir o Estado, tudo bem, eu acho legal a gente diminuir o Estado do ponto de vista de carga tributária, interferência na vida do cidadão, etc, mas quando a gente toma o Estado, né, e aparelha o Estado com as pessoas que estejam interessadas no desenvolvimento do país, nós não teremos mais instituições, né? Então, veja só, o TCU, que é um tribunal de contas da União, então, teoricamente, é um tribunal que serve para prestar serviço ao Senado, ajudar o Senado na questão das contas da União e verificar as contas da União como se fossem grandes auditores das contas da União, ele agora está querendo mediar conflitos. Então, virou quase que uma câmara de arbitragem. Se você traz conflitos para serem mediados pelo TCU, você começa a criar uma concorrência com o CAD, porque o CAD gera conflitos, né? Ele vai lá, julga uma ação, se ela é ou não antitrust, se ela possui ou não um componente de concentração de mercado, e depois você tem alguma outra parte externa, né? Ou o terceiro colocado no mercado questionando aquela transação, né? E o que o TCU está tentando fazer agora é mediar conflitos no geral. E aí, cara, perdeu completamente a validade do Tribunal de Contas da União. Ele passou a fazer muito mais coisas do que gerir, né? E auditar as contas da União. O que é uma maluquice, né? Tem até o Temer falando aí na coluna do Boninho hoje, cara, que ele não concorda, mas que poderia ser bom. Então, um NIM, né? Um não com sim da Dilma. Então, esse papo, vamos diminuir o Estado, vamos privatizar tudo, é o papo liberal, né, cara? Porque o país ele vai continuar funcionando, ele vai continuar precisando de tudo, né, que tem aí, que é fornecido pelas instituições, para gerir um país. Ele precisa de tudo, cara. Tudo, de agência reguladora ao STF. Então, assim, quanto mais independente politicamente, mais dependente do neoliberalismo o país fica, né? Porque são os neoliberais que ocupam essas cadeiras, né? Esse áudio aí foi de um amigo meu. Um cara que tem um tempo de vida maior do que o meu. Trabalha no mercado financeiro há um tempo, a gente tava conversando. E ele tava me colocando esses pontos aí, né? E aí, vejo o que ele tá comentando, vejo o Brasil, vejo o que foi aprovado, vejo as políticas econômicas do governo Lula,
Veja as políticas internacionais, né? O alinhamento internacional que o Lula vem tendo. Olhe a composição do governo Lula, seus ministros, as pessoas indicadas. Veja quem defende Lula. Veja quem tá no conselhão do Lula. Veja os campeões nacionais, JBS, BTG. E se questione. O governo Lula está apoiando esta medida. Com esse breve retrospecto histórico de quem apoia, com esse áudio, sabe? É um assunto que tá aí, gente. Ele vai ser votado. Eu quero, assim, beleza. Até o momento não vi nenhum comentário nas redes, nada, nossos deputados. Mas essa daqui é uma daquelas decisões que mudam para sempre o funcionamento do Estado brasileiro. O Estado brasileiro já mudou. A gente vai ter que aturar Gabriel Galípolo por 2 anos. Por 2 anos! Até 2028. Até o final de 2028, 2027 inteiro e 2028. Talvez possa ficar ainda pior. Então, reflitam sobre isso. Eu acho que esses assuntos aqui, eles têm que estar na agenda política do dia a dia. Os nossos deputados, acho que eles têm que, cara... Eu não sei. Eu acho que essa medida é ruim. Eu tô dando minha opinião, né? Às vezes o cara acha que é bom, mas eu acho que essa medida será prejudicial para o Brasil e vai acabar fortalecendo uma direita. Não, vai acabar fortalecendo uma agenda que pelo menos não é o caminho que eu acho que vai dar certo pro Brasil e pra uma direita que eu queria seguir. Aí, para complementar três coisinhas, eu acho. 3 coisinhas para complementar. Primeira, isso são 3 coisas rápidas. Olha a notícia. Investimento baixo deixa país entre os 20 piores do mundo. 20 piores. Fato 1. O Brasil gasta muito. Isso é um fato. O Brasil gasta demais. As notícias dos últimos dias, ok? Tem que cortar gasto, tem que cortar gasto, tem que cortar gasto, tem que cortar gasto. O Estado está cada vez maior. É um fato. Segundo fato. O Brasil investe muito pouco. Peraí. Como é que o Brasil gasta muito e ao mesmo tempo investe pouco? Conclusão: o Brasil gasta mal e não tem um plano para se desenvolver. Além do tamanho do gasto, tem a qualidade do gasto. O governo, ele jamais vai desaparecer. Não vai acontecer. Os libertários podem tentar trazer toda a teoria de vocês. Não vai acabar o Estado. Não vai acabar. Ele tá aí. O dinheiro que tá aí, pessoal, ele tem que ser utilizado. Eu acho que esse dinheiro que o governo, né, arrecada, tira do trabalhador, eu acho que esse dinheiro tem que ser utilizado em prol do povo. Mas de uma forma melhor. Porque não faz nenhum sentido a gente gastar de forma absurda e o país não está investindo. Não está investindo. Não tem investimento, não tem infraestrutura no país. Está indo para onde esse dinheiro? Tá indo pra onde? Como foi a taxa Selic em cada governo? Você aumenta os juros, você aumenta o custo do dinheiro. E você dificulta o investimento. Se fala tanto, né? De governos anteriores. Lula reclama de juros. Vai ver essa tabela, ó. Taxa de juros média durante o mandato. FHC quase 20%, Lula 1 quase 20%, Lula 2 11%, Dilma caiu um pouquinho, Dilma 2 subiu, Temer caiu um pouquinho. A menor de todas foi o governo Bolsonaro. E foi um governo que entregou no final até um superávit, né? A relação dívida-PIB caiu no final. Então talvez a taxa de juros também seja um problema, né? E uma coisa aí que tem que estar nos debates em prol de procurar alguma solução para colocar o Brasil no trilho. E para encerrar, com o tweet aqui do Renato, ele colocou ali a matéria do Estadão. A industrialização precisa ser uma política de Estado, diz diretor da CNI. Aí ele fala, né, enquanto alguns países discutem novas políticas industriais, rotas comerciais e setores estratégicos, o Brasil segue preso na estratégia do rentismo financeiro patrocinado por Marcelo da Faria Lima, o qual polui a agenda política com discussões de linguagem neutra, fumaça, meu corpo, minhas regras, e o extremo da agenda verde. O Brasil segue sendo destruído pelo atual status quo que domina as agendas políticas e econômicas. E aí, para a gente voltar para o início do vídeo de hoje, falando dos Estados Unidos, e a gente conectar com isso e encerrar. Olha que engraçado. Independente de quem vencer, seja a Kamala, seja o Biden, seja
sei lá, Bernie Sanders, seja o cachorro caramelo, seja o Trump. Não importa se for Partido Democrata ou Partido Republicano. Os Estados Unidos, ele vai continuar tendo uma política internacional anti aquele país vermelho lá do Oriente. Vai ser anti aquele país vermelho. Não importa qual partido ganhar. Tem alguma previsibilidade. Você vê que tem pelo menos uma agenda que ambos falam, cara, isso aqui é ruim. Aquele país vermelho não vai nos ajudar. É ruim. Temos que fortalecer a nossa indústria local contra o país vermelho, independente se for republicano ou democrata. Você vem pro Brasil. Vamos botar aqui da Nova República, né, mais recente, mas de FHC pra cá. FHC 1-2, Dilma 1-2, Lula 1-2-3, Temer. Não teve nada. Nada. Qual a política do Brasil? Criar campeões nacionais? Só isso? Teve Lava Jato, né? Escândalos. Muitos escândalos. Aí veio o governo Bolsonaro, mesmo com Fique em Casa 2 anos, mesmo com o início do conflito na Ucrânia, com a Rússia, fez o preço do petróleo bater quase $140 o barril. Ainda assim, foi ponte, foi recapeamento de rodovia, foi marco da ferrovia, marco do gás, marco do saneamento, entrega de titulação de terra, criação de programa que realmente vai para a mão das pessoas. Foi o Auxílio Brasil de 600, vai para a mão do povo, não é renúncia fiscal para bilionário. Aí você vê, né? Bolsonaro foi perfeito? De jeito nenhum. Qual foi a política industrial de Bolsonaro? Eu não conheço. Conheço. Talvez ficou faltando alguma coisa. Mas quando você coloca lado a lado com os outros, colocando as condições de temperatura e pressão, Bolsonaro não viveu o que Lula viveu com o boom das commodities. Bolsonaro encontrou foi um fique em casa junto com o conflito na Rússia e Ucrânia. É totalmente diferente. E no final do dia ainda tem aquele que fala, não, é o bolsopetismo. Não, eles são iguais. Não, vote nulo. Não adianta votar em Bolsonaro. É tudo igual, a mesma coisa. Olha como tá o Brasil hoje. Olha as agendas que estão passando, que estão entrando na mesa. Eu acho, mais uma vez, que precisamos aprofundar os debates que temos na direita. Começar a falar de alguns assuntos mais densos, né? E começar a trazer. Não precisa abandonar nenhum outro, mas começar a trazer, gente. Tem muita coisa acontecendo, bicho. E quando eu vejo essas matérias antigas, me dá uma tristeza tão grande. São as matérias que mais me abalam, porque eu vejo... Poxa, sabe qual é a pergunta que eu me faço? Por que comigo vai dar certo? E tanta gente que, na minha visão, eram mais capacitados, tinham mais poder de ação, porque, sei lá, ocupavam cargos, estavam à frente de uma grande indústria, era chamado para grandes congressos. Não estou falando congresso de direito, são congressos aqui, né? Não, eventos aqui de industriários em São Paulo. Não participam de uma coisa dessa. Não viajam pelo mundo. Esses caras que tiveram essas condições, que colocaram os pontos, meio que já conseguiram meio que salvar o Brasil. Teve CPI no passado, etc. Que agora, na minha vez, vai dar certo. Me dá uma tristeza, né? Às vezes eu falo assim, nossa, será? Que negócio inglório, sabe? Mais uma vez, o mesmo ciclo se repetindo. Se não é possível, será que não tem solução pro Brasil? Eu me recuso a acreditar que não tem. E mesmo que não tenha também, desistir não faz nenhum sentido. Melhor continuar lutando e perder, pelo menos botar pra essa turma passar raiva em algum momento, né? Pelo menos assim, vai perder, então pelo menos eu vou tentar incomodar vocês. Desistir não é opção nunca. Mas reflitam de coração sobre tudo isso. Reflita, sabe? Olhe para alguns assuntos, mesmo esses assuntos econômicos, sem esse dogma liberal. Lembre que hoje, isso foi a estatística, a revista Piauí que trouxe, a cada 10 matérias sobre questões econômicas que aparecem no debate público, cada 10 que são lidas, 8 são de veículos cujos donos é algum banco ou algum grupo, alguma gestora de investimentos do mercado financeiro. Quem paga a banda escolhe a música. Sei disso. Então reflitam muito bem, né? Às vezes a ideia se coloca, o que é que tem que ser feito no Brasil. O exemplo da Edmar Baixa, sempre as mesmas pessoas tentando falar pra gente qual é o futuro, qual o caminho para levar o Brasil para uma rota de prosperidade. Pessoas que já fracassaram por mais de 3 décadas e continuam na insistência. Eu vou ficar por aqui. Esqueci de avisar.
O Atlas já tá disponível, a versão bonitinha. Tá lá, a Mari demorou, pediu desculpa. Falei, Mari, o pessoal vai entender, tá lá disponível já, tá lá no site. Ela falou que esse mês agora ela não vai atrasar de jeito nenhum. Antes do dia 15 vai estar pronta. Falei, relaxa, Mari. Importante tá ali, desde dia 15 já tá a versão minimalista. Kimpan.com, quem quiser apoiar, quem quiser assinar, estamos registrando tudo. E também passa lá no canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Compartilhe e volte amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!